Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui eu sou de novo, feliz noite. Esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora, esse conteúdo, né? Já tinha feito ontem um vídeo com uma iluminação melhor, com um visual melhor, um som melhor, obviamente. Mas fiquei com uma pulguinha detrás da orelha, né? De não compartilhar. Já estava lá no meu canal de YouTube, então não quis compartilhar. E olha que coisa interessante, me deixando levar por esse sentimento, agora tem, digamos, um exemplo, né, uma coisa real a mais para compartilhar, ok? Esse conteúdo agora que eu vou compartilhar sobre como o subconsciente influencia nossos resultados. Inicialmente já tinha colocado um nome estrondoso, assim, utilizando o incrível poder do subconsciente para ser saudável e ativo, não, mas definitivamente esse primeiro com certeza vai ser mais ajustado até em relação à realidade, isso que estamos vivendo agora, certo? Primeiro, deixa eu te explicar de onde vem essa informação. Essa informação vem de diversos estudos que eu tenho feito no longo de, posso dizer, 20 anos, a partir dos meus 21 anos, ok? Só que não se falava esse conceito de subconsciente, nada disso. Lembra que minha profissão, eu sou formado em recursos humanos, ok? E aí tem um pouco de estudo, né? Na parte de psicologia, esse tipo de coisas. E, obviamente, de 8 anos para cá, tenho intensificado esse trabalho enquanto a entender melhor as pessoas, entender o comportamento, saber o que está por trás de cada resultado, certo? Então, olha que coisa bacana e interessante. Tudo que experimentamos como resultados e qualidade de vida, né? Basicamente, qualidade de vida se deve a nossos resultados. Eles não acontecem por uma por mágica. Acontecem por um processo que para mim ficou muito claro depois que estudei um áudio, um seminário de Jim Rohn falar do desafio do sucesso, onde ele explica esse conceito como 5 peças, ok? E tudo começa com o que está aqui na nossa cabeça. Por isso que eu vou falar agora sobre o subconsciente, vou falar também da mente consciente e o funcionamento dela em função de tudo isso que eu tenho aprendido, e acredito que é muito importante que hoje em dia se fale bastante disso, ok? Então vamos lá. Primeiramente, Jim Rohn, fala que tudo se deve à nossa filosofia. E quando falamos filosofia hoje em dia é meio substantivo, meio surreal o conceito. Imaginamos um professor de óculos falando um monte de coisa. Não, mas filosofia se refere ao sistema de informação, ao nosso sistema de crenças, ok? E esse sistema de informação e crença, obviamente, está no nosso cérebro, na nossa mente, consciente e subconsciente, tá? Então, que tipo de informação é essa? Galera, é toda a informação que a gente tem reunido a partir dos 4 meses de nascença, que a gente nasceu, a partir dos 4 meses, nós estamos captando informação através de qualquer dos canais sensoriais que a gente tem. Visão, audição, gosto, olfato, a parte kinestésica, que é tacto, tá? Tudo isso é guardado em nosso subconsciente em forma de dados, ok? De informação. E o seguinte passo seria, nesse fluxo, é atitude. Atitude é sentimento, como a gente se sente em função do que a gente sabe e em relação a esse estímulo, a essa informação captada nova. Então aqui eu teria que utilizar uma frase, um conceito de Tony Robbins, casualmente discípulo de Jim Rohn, onde ele fala que tudo o que existe, não existe nada certo nem errado, existem apenas interpretações. Agora, para a gente interpretar determinada coisa, determinado acontecimento, determinado estímulo, definitivamente tem a ver com como a gente se sente e nosso sistema de informação. Perfeito? Então, já temos esses dois. Filosofia, sistema de informação, atitude, como a gente se sente, tá? E, posteriormente, de como a gente se sente em função dessa informação, ok? Nos leva a ter ações. E essas ações, repito, elas podem ser boas, podem ser ruins, ok? Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, causa e efeitos, ok? E, finalmente, essas ações vão nos levar a ter resultados bons, resultados ruins, e finalmente experimentar qualidade de vida,
certo? E isso que eu estou conversando agora, estou me referindo à parte da saúde, à parte do bem-estar, mas definitivamente a gente pode utilizar isso em todas as áreas de nossa vida. Sucesso financeiro, familiar, em relacionamento, profissional, em todas as áreas, porque todo funciona de essa mesma forma, ok? Isso para mim foi esclarecedor. A partir desse momento eu já sou meio pirado em pesquisar coisas, digamos, foquei ainda mais em essa procura de essa informação que me faz atuar de determinada forma. Então, temos que utilizar outro conceito chamado programação e reprogramação. Como que eu posso me reprogramar? Como eu consigo ficar de olho na programação que eu tenho e como essa programação, essa informação que eu venho reunindo do que meus pais falaram, do que a escola fala, do que a igreja fala, do que a TV, o jornal, os livros, filmes, tudo fala para minha mente. Estamos captando 24 horas por dia e isso não digamos, não é esquecido. Tudo isso está guardado em algum lugar. Já vamos falar disso agora, certo? Então, nos mantendo nessa tônica, nesse conceito do bem-estar, se você hoje não tem resultados favorecedores, seja que você não tem o peso ideal, não tem energia de disposição, você não tem essa qualidade de vida que você quer, então provavelmente, o mais provável é que alguma coisa que você não sabe ou que você sabe errado, você aceitou como realidade, como uma crença real, está te atrapalhando, certo? Então, por que falo isso? Galera, hoje em dia, eu não estou dizendo que não existe, tá? Desculpa aí, não estou dizendo que não existe, apenas estou dizendo que muita gente está sendo sugestionada a acreditar certas coisas, a se sentir de certa forma. E olha, tem um monte de história, um monte de estudos por aí, de pessoas que chegam até morrer por acreditar que elas têm alguma coisa que realmente não tem. Olha que coisa doida. Vou utilizar um exemplo recente agora, com todo esse negócio, sintomas com o vírus que está por aí. Não vou falar o nome porque senão vão tirar meu vídeo do YouTube, né? Então, estamos gravando esse vídeo hoje é dia 14. Hoje é dia 13 de março do ano 2021. Então já vocês sabem ao que estou me referindo agora, né? Então o que acontece? A mulher de um amigo muito especial, tem um companheiro de trabalho dele, que a pessoa tem, deu positivo, né? A pessoa tem o vírus, né? E digamos que ela sente falta de olfato, dor de cabeça, tem vários dias. É que a mente é tão foda, tenho que utilizar um palavrão para realmente explicar o conceito, é tão foda que muitas pessoas, tem um livro chamado Que Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, onde ele relata o poder da sugestão e da autossugestão, onde tem uma tribo, não sei onde um suposto hechiceiro, sem nenhum tipo de ferramenta nem nada, ele lança um hechiço para um cara, só com olhar e falar algumas palavras X. Um feitiço, perdão, aqui está aqui a minha corretora oficial, meu feitiço, né? E resulta que o cara morre e não tem nada, literalmente não tem nada que realmente possa ter afetado fisicamente a pessoa, mas é a crença de que realmente esse cara tenha um poder para afetar ela. Então, olha que coisa interessante de tudo que a gente pode ter ouvido em todo o nosso processo de crescimento, que pensamentos, crenças, digamos, enfraquecedoras, né? E isso que está acontecendo agora, temos jornal, mídia, companheiros, amigos, todo mundo falando a mesma coisa e falando a mesma sintomatologia, essa é a palavra correta. Tem muitas pessoas que desenvolvem doença, como se chama essa doença, Michel? Hipocondriaco, né? Michel está dando risada aqui por minha pronúncia do acento, mas vamos lá. Vocês entenderam a palavra, né? É uma pessoa que inventa doença. Tem um monte de pessoa que anda no Google procurando doença e ela desenvolve essa doença. Então, quer dizer que se existe uma coisa, não sei se aqui em alguma parte do corpo, mas a ciência acredita que é aqui, que efetivamente nos afeta e nos leva a acreditar certas coisas e a ter esse resultado, certo? Então, continuando com a explicação agora, em um áudio recente de um cara incrível, do Camilo Cruz, ele é colombiano, ele fala como utilizar o incrível poder
do subconsciente para ter sucesso, ter êxito, né? Obviamente tudo isso em espanhol. E explicou uma coisa que para mim foi incrível, realmente. Assim, me esclareceu muito mais esse mapa que eu já tinha sobre o que é cada uma delas. Estamos falando então da mente consciente e da mente subconsciente. Se utilizássemos um exemplo de computador, o subconsciente, como a gente pensa, como a gente se sente, isso seriam os programas, tá? Agora, seriam o disco rígido, para que você entenda, como o disco rígido, tá? Agora, a mente consciente seriam os programas que nos levam a atuar de determinada forma. Outro exemplo pensa um iceberg, sabe? Aquele bloco gigante de gelo, só para entender o tamanho, tá? A mente consciente seria a ponta do iceberg, enquanto que a mente consciente, subconsciente, perdão, seria o resto desse bloco grande de gelo. Pensa o que ainda não está explorado, viu? Tem outra coisa. O ser humano utiliza 2% de nossa capacidade cerebral. 2% apenas. E tudo que o ser humano tem criado, tudo que o ser humano tem feito. Agora pensa se a gente utilizasse um pouco mais, ok? Uma coisa, números. A mente consciente ocupa de 5 a 10% do total. A mente subconsciente, ela é de 90 a 95%. Cara, é muita coisa e não tem mais como não acreditar. Claro que sim, precisamos acreditar que tem um poder muito além do que a gente, por enquanto, consegue compreender, certo? Então, a mente consciente é a mente que programa, é o juiz, é quem filtra, é quem aceita, é quem diz o que é real, o que é mentira, perfeito? E finalmente passa esses dados para a mente subconsciente. Quando a mente subconsciente aceita, é que ela foi programada pela mente consciente, perfeito? Agora, a mente subconsciente é a mente que ela é programável, e a mente subconsciente é muito forte, poderosa, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa e muito frágil, porque ela não consegue diferenciar o que é verdade e o que é mentira, o que é certo ou errado. Uma coisa é certa, já é dito por um monte de pessoas, cientistas e todo mundo que estuda essa área. Galera, olha que perigo, porque precisamos vigiar e cuidar o que entra em nossa mente, o que aceitamos para deixar entrar nossa mente. Eu tenho cuidado com a música, depois que aprendi isso, eu tenho cuidado com a música que eu escuto, eu tenho cuidado com o que eu assisto. Eu não assisto TV, aliás, jornal, esse tipo de coisa. Não é que eu quero ficar afastado da realidade, muita gente me fala isso, não. Eu quero me inteirar do que eu quero saber, perfeito? Se é uma coisa importante, um acontecimento social importante, e eu vou ficar sabendo por um amigo, por alguém, certo? Mas eu não me ocupo muito disso, tá? Temos cuidado com o filme que a gente assiste. Eu gosto muito de filmes de ação, mas isso tem me trazido uma consequência que afinal vou estar comentando com vocês. Onde eu trabalhava, com certeza eu estou ainda deixando de lado uma série de informações e crenças que me levam a ter um comportamento diferenciado, certo? Como a gente fala, o que a gente lê, o que definitivamente escutamos, com quem a gente se rodeia, com a que pessoa a gente escuta, dissociamos quando temos que dissociar, nos associamos quando temos que nos associar, se acreditamos que vai contribuir para nós. Eu tenho cuidado, eu sou um vigiante da minha mente depois que eu aprendi esses conceitos e eu tento passar isso para as pessoas mais próximas, tá? Parece muito surreal, mas é real, pessoal. A gente precisa cuidar disso, certo? Então, continuando aqui, ó. Porque a mente é perigosa. Uma vez que a mente subconsciente aceita uma informação como um fato, como uma realidade, isso que chamam crenças, ela pode ser muito poderosa, porque a mente subconsciente, ela vai fazer de tudo para que nosso mundo exterior seja congruente e engrane com essas crenças internas que foram aceitas. Consegui explicar direitinho? Então, se você hoje está tendo resultado, trabalha e tenta comer bem, tenta fazer dieta, tenta fazer isso e não dá certo, então é por isso que você precisa trabalhar essa parte da mente. É por isso que nós, como treinadores de bem-estar, coaches de bem-estar da Herbalife, estamos entrando em outro patamar de trabalho. Estamos tendo treinamento sobre, como se chama?
Estamos tendo treinamento sobre neurociência comportamental. Pensa, porque as pessoas falam o que falam, porque atuam como atuam, porque fazem o que fazem, porque têm resultados como os resultados que têm. Isso serve para nós também, para o nosso dia a dia, certo? Então, uma coisa poderosa que aprendi nesse último treinamento do Camilo Cruz é assim, ó. Muitas pessoas sabem que para ter resultados, já ouviram falar até o cansanço, né? Para ter resultados diferentes, precisam mudar atitudes. Só que o que a maioria não sabe é que essa atitude não pode ser superficial, essa mudança não pode ser superficial. E é isso que faz a maioria das pessoas. Por isso que a mudança é temporária e os resultados não acontecem. Essa mudança de atitude tem que acontecer bem adentro. Estamos falando em um conceito de reprogramação. Finaliza o vídeo que eu vou te explicar algumas estratégias que eu tenho aprendido no longo prazo e que estamos aplicando constantemente. Os resultados não são da noite pela manhã, são anos e anos e anos escutando a mesma coisa, são anos e anos e anos atuando como a massa. Então isso vai levar um tempo para se reprogramar, beleza? Então, outra coisa, pessoas iniciam um processo de bem-estar, o programa nosso, e a maioria fica na metade do caminho. Por quê? Uma grande parte, aliás. Porque ou tem expectativas de resultados imediatos, não está disposta a esse processo de transformação e mudança. Outras têm influência negativa do meio externo, meio que rodeia ela, familiares, amigo, marido, a esposa, o companheiro de trabalho, o colega, e ela aceita, ela decide aceitar essa influência. Como, por exemplo, uma pessoa começa um programa de bem-estar, fala conosco, que somos coaches de bem-estar, trabalhamos com isso, estudamos para isso, e vai na casa, uma mulher vai na casa e fala com o marido. O marido é serralheiro, será? O marido é carpinteiro, como se chama? Se é carpinteiro, o quê? Sei lá, faz algum outro trabalho que não tem nada a ver com o que a gente faz. E a mulher aceita, então, o que ele está falando. Isso é lógica? Não tem, mas ela acaba aceitando. Por quê? Porque é a voz mais familiar que essa pessoa tem. E afinal de contas acaba saindo do programa. Não, é que meu marido acha que não é bom. Teu marido não tem nem ideia. Teu marido está gordo também. Ele deveria estar fazendo o programa. Oh, meu primo me falou que isso não dá certo porque fulano. Teu primo tem resultado que você gostaria de ter? Não. E por que caramba você presta atenção? Ah, vamos convidar a pessoa para fazer um negócio nosso. E a gente faz uma puta de apresentação, uma apresentação incrível e tal, todos os fatos da empresa, mostra resultados incríveis de mais de 90 países. A pessoa entra empolgada, a mulher, frequentemente acontece. Vai, conta para o marido, pum, o marido dá um balde de água gelada e o cara não tem os resultados que ela gostaria de ter. Então, tenhamos cuidado então com esse tipo de influência externa, porque a maioria fica na metade por isso, porque tem influências externas, digamos, enfraquecedoras e aceita isso. Agora, tem uma coisa importante que foi o sistema de memória. Camilo Cruz explicou assim, ó, memória de uso casual e memória de acesso rápido. Gente, eu pratico isso, mas não tinha essa ideia, esse conceito dessa forma. E é o seguinte, vou utilizar um exemplo, por exemplo. O cara fala assim, vou te perguntar, fecha os olhos ou não, não importa, e tenta lembrar o que você almoçou faz 3 meses. Dificilmente você vai lembrar, concorda? Agora, o que acontece? Se eu te pergunto o nome de tua namorada, tua esposa, você sabe? Se eu te pergunto teu número telefônico, você sabe? Frequentemente, a maioria das pessoas sabe. Pessoa que está, porque dá um número para outras pessoas, tá? Não vou falar CPF, porque muita gente não tem ideia do CPF. Eu acho muito estranho isso, mas não sabe nem o RG nem o CPF. Isso é uma escolha, um sistema de escolha. Mas é mais ou menos para você entender o conceito. Então, o sistema de memória rápida se dá quando tem um nível de importância. Guarda essa mensagem por aí. E isso está relacionado com um porquê forte. Agora que estamos falando de um programa de bem-estar, quando tem um porquê forte, um porquê relevante, ok? Já vou citar alguns exemplos. Agora, enquanto à memória de uso casual, são aqueles dados que a gente não recorre frequentemente, não tem muita importância. Lembra, tudo fica salvo em nosso disco rígido, tá?
tudo na nossa memória, tudo. Só que vai depender de certas características e como a gente usa essa informação. Mas tudo está salvo. Por isso precisamos ter cuidado, certo? Então o que acontece? Essa é uma informação que a gente não recorre. Só que se, como fala Camilo Cruz, se te hipnotizam, você não só lembraria o que você comeu, sino com quem você estaria e onde você estava. E até alguns detalhes que estão aí salvos, tá? Agora, outra característica da memória de acesso rápida é que você tem repetição, como eu falei anteriormente. Você repete constantemente, ok? Essa informação, você recorre frequentemente dessa informação e por isso você lembra dessa informação como eu citei agora, o nome, o teu telefone, o telefone de alguém importante, teu endereço. Tem pessoa que está bêbada, pensa que coisa louca. A pessoa está bêbada, assim, apagado literalmente, tá estourado. Mas a pessoa bêbada, ela consegue chegar em casa. Por quê? Porque esse caminho é frequentemente feito e a pessoa sabe. Tem pessoa que chega no trabalho e ela não lembra o que aconteceu de ter saído em casa até o trabalho, porque já é um sistema repetitivo. Então, já passa a ser usado de forma inconsciente ou subconsciente, que esse é o termo que estamos utilizando agora, tá? Já o consciente não precisa mexer, não precisa estar no meio, porque já foi filtrado, a informação já passa e já é utilizada conscientemente. Pensa, então, em um processo de bem-estar, que é o que estamos falando agora, para você ser saudável, para você ter uma vida longa, ativa e saudável, que essa é a nossa mensagem, você precisa priorizar esses dados, você precisa priorizar o seu processo de escolha, você precisa priorizar estudar o bem-estar, estudar nutrição, estudar suas escolhas nutricionais. Você precisa entender que nós como coach, tem uma hora que ficamos meio chato repetindo a mesma coisa constantemente. Mas não é muito diferente, galera. Não são muitas coisas. Como fala Jim Rohn, não é muita coisa. Sempre é máximo meia dúzia de coisas. Como, por exemplo, 5 pilares. Lembra? Comer equilibradamente. Quer dizer, o que você escolhe, quanto você escolhe, quantas vezes por dia você come, que são 5 vezes. É necessário utilizar complemento nutricional, e eu sempre estou lembrando porque você precisa fazer atividade física frequentemente, não importa se é academia ou não, se é caminhar, faça isso todo dia, se é correr, faz isso todo dia. Tem que se mexer constantemente, isso forma parte do bem-estar, beleza? Você precisa cuidar da parte da hidratação, tem que tomar a quantidade de água necessária para seu tamanho, seu peso, seu corpo. Você precisa dormir bem, tem que controlar o estresse, tem que meditar. Fazendo essa meia dúzia de coisas, você garanta que você vai ser saudável e vai ter uma vida longa, perfeito? Então, sempre repetimos a mesma coisa. É quando recobra a importância por que estar no grupo de acompanhamento, onde pessoas vão estar postando o mesmo tipo de prato, onde vamos estar mandando a mesma mensagem, onde você vai estar vendo pessoas com resultado, onde você vai estar se espelhando em esse, vai te motivar para você ter esse resultado. Então, entende agora a interessante desse conceito de memória de uso casual e de acesso rápido? É todo diferente. Agora, estratégia que o Dr. Camilo Cruz compartilhou e algumas que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Primeiro, você precisa cuidar seu diálogo interno. Se diz que um ser humano promédio, na média, ficamos 14 horas dialogando com nós mesmos. E grande parte desse diálogo é negativo. Agora, esse diálogo negativo não é culpa nossa. Isso é estímulo do meio ambiente, do que, repito, do que a gente tem ouvido, e você não consegue, você não pode. Um ser humano, desde até nossa idade adulta, ouvimos quase 14.800 não. E acho que até mais, acho que estou ficando curto no número. É muito não, ok? Então, geralmente são diálogo relacionado com coisas negativas e a gente precisa cuidar nosso diálogo interno. Vou te compartilhar uma coisa que eu não sei, para que você saiba que a gente está no controle, que eu não sei se eu vi no Segredo ou eu vi ou li no livro de Tony Robbins, Desperta seu Gigante Interior, e fala assim, que 2 pensamentos de natureza diferente não ocupam a mente no mesmo tempo. Então, se a gente tem um pensamento errado, que a gente julga como enfraquecedor, precisamos e podemos mudar esse pensamento por um pensamento fortalecedor. Perfeito? Já estamos no controle, então vamos cuidar do nosso diálogo interno. Ponto número 2, mantenho nessa mesma estratégia, a autossugestão. Nós podemos recodificar nossa mente, podemos frequentemente, se praticamos, lembra, repetição, mudar esse diálogo
Quando vem um pensamento ruim, a gente troca esse pensamento por um pensamento bom. Perfeito? Agora, não podemos, se você está gorda, não podemos estar, ou gordo, não podemos estar, eu sou magro, Não, não, não. Utiliza frases, aqui Tony Robbins falaria, linguagem transformacional. Podemos mudar a nossa linguagem, podemos utilizar uma linguagem diferenciada, certo? Agora, isso vai complementar a segunda estratégia, complementa a primeira. Nosso cérebro, nossa mente, não pensa em função de letras ou palavras, pensa em função de imagem. E isso também foi poderoso eu ter aprendido isso. Aí eu utilizo algumas estratégias que eu vou complementar agora. Calma aí. Quando chegamos na parte da visualização e a imaginação. O que acontece? Eu te peço agora que você imagine uma árvore verde, bem frondosa. E que você não imagine que ela tem uma maçã vermelha, bem vermelhona, assim, bem top. Uma maçã grande. Com certeza você pensou na maçã, concorda? Então, quando você diz para você mesma, eu não posso comer isso, eu não devo fazer tal coisa, eu não quero viver desse jeito, eu não quero estar gorda, eu não quero estar gordo, eu não quero me sentir desse jeito, galera, você apenas está reforçando esse código na sua mente. Então, aceitemos o fato que temos um diálogo bem constantemente em nossa mente, que esse diálogo frequentemente é negativo e que precisamos mudar. A gente aceita que podemos autossugestionar nossa mente, ok? Mudando, repetindo e decidindo trocar esse pensamento quando é preciso. Outra coisa, a gente precisa entender que pensamos em função da imagem. E aí é por isso que vamos chegar na outra estratégia, e toda se complementa, no poder da visualização e a imaginação. A gente pensa, por exemplo, você quer emagrecer. Aí você pode fazer uma coisa que até eu fiz, quando estava aprendendo tudo isso de quadros de sonhos e tal, e metas e tal, eu peguei uma foto de um corpo que eu queria, e eu recortei uma foto minha, deixei só a cabeça, e eu colei acima dessa imagem. Era muito engraçado para todo mundo que chegava na minha casa, que não sabia nada disso, mas eu me sentia muito bem, e eu alcancei um resultado ótimo fisicamente a partir de fazer isso, porque lembra, tudo é repetição. Eu quero isso e tua mente vai aceitar isso à procura como um fato, como uma crença irrefutável. Você vai atrás e ela vai se encargar que sua realidade física ou externa seja congruente com seus pensamentos. Cara, tudo isso mudou, literalmente mudou radicalmente a minha vida. Outra coisa, se você já teve um resultado bom, procura uma foto tua de quando você tinha um resultado que você se sentia bem, que tinha o corpo que você queria, que você estava saudável. Use essa foto e cola em um lugar que você veja frequentemente. Outra coisa, escreva, porque escrever é muito importante. Aí, uma coisa que eu não vou ter tempo para te explicar agora, o vídeo está ficando muito comprido. Quando você escreve, você está criando um processo de reforçamento neuronal, onde você está reforçando essa crença positiva, você está deixando sua mente escrita. Lembra, eu estou falando agora na área do bem-estar, mas você pode utilizar isso em outras áreas da sua vida. Nós fazemos isso. Temos propósito, temos meta, temos objetivos, certo? A longo prazo, mediano prazo, curto prazo, de diários. Então, podemos focar nesse processo. É fácil no começo? Não, não é difícil também não. Simplesmente é diferente. É um código novo para nós, perfeito? Eu estou fora aqui do negócio aqui. Então, vamos lá. Você precisa ler essas metas frequentemente. Ter acesso a essas imagens frequentemente. Então, cria um mapa da vida que você quer. Visualiza, fica parado, parada. Aqui minha parceira tem um probleminha com isso. Mas fica parado, parada, com frequência, para você visualizar você saudável, você ativo e ativa, você correndo com um amigo, você correndo em uma praia, não sei se você gosta de praia, você tendo o corpo que você quer, você indo comprar a roupa que você quer, você utilizando a nutrição constantemente, você comendo um prato saudável, você escolhendo bons alimentos no mercado, você tendo essas coisas que você quer. É real. Olha só para você entender. Você fez um experimento, um teste, né? Você fizeram vários, de fato. Eu vou começar com esse primeiro. É citado no livro O Segredo, onde um cara cita que nos anos 1980 e alguma coisa, nas Olimpíadas, pegaram a tecnologia da NASA, ok? E colocaram sensores, tal, monitores nos atletas, e esse atleta, ele fazia a corrida, a competição, com os olhos fechados, e os músculos, o corpo do cara
reagia da mesma forma, na mesma frequência como se ele tivesse na prática real. Os atletas de elite, eles fazem isso, ele pratica muito na real, para dar condição para o corpo, mas ele utiliza muito a visualização. Tem outro exemplo citado por Camilo Cruz, nos Estados Unidos, pegaram 3 times de basquete, tá? E colocaram a todos a arremessar a bola por meia hora, e eles tiveram um percentual de acerto de 22%, nada, é muito ruim, de cada 10 acertavam 2, né? Só que a primeiro grupo, eles pediram que eles fossem todo dia arremessar a bola por meia hora, todo dia, A outro grupo pediram para não fazer nada, não tocar uma bola, não fazer nada. A outro grupo, eles pediram um grupo para ele visualizar a prática. Ele visualizar por meia hora, como se eles estivessem arremessando a bola e eles estivessem encestando sempre. O outro, misturaram as duas. E arremessar a bola meia hora e ficar um tempo também visualizando. Isso depois de algumas semanas, fizeram os testes de novo. O primeiro grupo, que ficou meia hora sempre arremessando, ele melhorou 50%, certo? Melhorou 40%, acho. E o outro grupo, que estava só visualizando, melhorou quase 80%, pensa. E o grupo que visualizou e arremessou, ele melhorou quase 100%. Pensa, para você entender o poder que a visualização tem. Eu acredito cegamente nisso. E Camilo Cruz cita também a Zig Ziglar, um autor que eu adoro também. Ele fala assim, você nunca vai ter o que você quer. Você vai ter apenas o que você consegue ver na sua mente com clareza. Gente, isso é poderoso. Então, utilizando essas estratégias que a gente passou agora, aí vai ser importante reforçar. Eu vou finalizar com a outra estratégia, você vê que todas se complementam. Precisamos vigiar nossos pensamentos. Temos que cuidar nossos pensamentos. E eu vou te deixar agora um mantra que uma presidenta da Herbalife, que está nos Estados Unidos, deu um treinamento para nós sobre física quântica e tal. Eu adorei, a gente utiliza diariamente, tá? Fala assim, eu cuido dos meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Repito, eu cuido de meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Gente, poderoso. Estamos utilizando isso diariamente. Ela conta que ela ficou 1 ano repetindo todo dia. E a diferença de um ano para outra, enquanto à prática das coisas básicas que a gente faz como consultor, contactar pessoas, convidar, apresentar, acompanhar, duplicar, aumentaram muito. E outras áreas na vida dela no dia a dia. Você lembra que nossa vida é dividida em várias personagens, mas vamos ter que falar isso depois, tá bom? Então eu queria te deixar essa mensagem agora, de ter muito cuidado com o que você acredita, ter muito cuidado com o que você pensa que é verdade. Vou finalizar utilizando uma frase, ou uma explicação de Tony Robbins, onde ele fala assim, não existe certo nem errado. E ele utiliza esta frase assim, o mapa não é o território, o que existe são apenas interpretações. Então, está acontecendo muita coisa no mundo, estamos expostos a muitas informações e corremos o risco de a gente estar acreditando uma coisa que realmente não seja totalmente assim. Queria aproveitar esse momento para deixar isso. Voltamos para o nosso foco bem-estar. Nós temos o poder de mudar nossos resultados, todos os nossos resultados. Se você quer ser magro, pode. É simplesmente fazer as coisas e pensar como uma pessoa magra. Você quer correr, você quer ser uma pessoa mais ativa e saudável? Modela pessoas ativas, saudáveis e felizes. Fica ligado no grupo, fica ligado no que a gente faz, acredita nos estímulos que a gente tenta te passar. E aí sua mente vai acabar acreditando e vai acabar querendo acompanhar esse tipo de resultado. É por isso que dizem, suena assim meio clichê já, mas é real. Nossos resultados são os resultados da média das 5 pessoas com as quais a gente mais se junta. Mas lembra, não é a sua pessoa física, também do cantor que a gente escuta, do que a gente assiste, a série que a gente assiste, da novela que a gente assiste. Tudo isso cria um sistema de realidade em nossa cabeça, tá? Esse vídeo ficou bem longo,
mas eu quis dizer tudo o que queria dizer. Agora sim estou feliz com o conteúdo, agora sim vou postar, agora sim vou compartilhar e eu espero que tenha sido útil para você. E se foi útil para você, eu vou te pedir 2 favores, 3. Primeiro, comenta o que você achou, se contribuiu para você. Número 2, curte. É necessário para que o logaritmo das diferentes plataformas compartilhem essa informação com mais pessoas. E terceiro, se inscreve no meu canal aí e compartilha com pessoas que você conhece, para que a gente possa chegar a um número importante de seguidores ou de inscritos e levar essa informação a cada vez mais pessoas, tá bom? Eu estudo, pratico e ensino para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Essa é a minha mensagem, tá bom? Um beijo no coração, tchau, tchau.